Bom, dando continuidade então com os nossos vídeos sobre os tipos de deformação, nós já falamos sobre a deformação elástica, fiz esse experimento com vocês, onde a deformação ela é proporcional ao esforço e ela não é uma deformação permanente. Já falamos rapidamente que isso não vai ser adequado para ilustrar as deformações que ocorrem na crosta da Terra, isso é algo que vai acontecer em porções muito rasas do planeta. Então, normalmente a gente vê deformação permanente nas rochas. Mostrei também a deformação viscosa, e se essa deformação viscosa for perfeitamente linear, isso é, tem uma relação direta entre o esforço e a taxa de deformação, então a deformação ao longo do tempo. Então, materiais que têm essa característica são chamados de materiais que têm o comportamento newtoniano. Então, esses materiais eles não acumulam tensão. Eu fiz o experimento com mel, vou colocar um pouco d'água aqui para vocês sentirem se eu tivesse tentado fazer com a água tem comportamento newtoniano, qualquer pequeno esforço vai ter deformação. Então, se eu derrubar a água aqui, ela imediatamente corre lá para baixo. Fizemos isso com mel. Então, o mel ele não é perfeitamente viscoso, linear. Ele demora um pouco para reagir, então meio que acumula um pouco de tensão. Mas quando ele começa a deformar, ele se deforma de forma viscosa. Então, com a mesma tensão, aqui no caso a tensão de cisalhamento, a deformação vai aumentando. Eu acabei no vídeo de deformação, quando eu falei de viscosidade, deformação viscosa, soltando uma palavra que foi deformação plástica. Eles não são exatamente sinônimos, né? Então, na deformação plástica, a deformação também ocorre sob esforço constante, assim como nesse material viscoso que eu acabei de mostrar para vocês. Então, um análogo para isso seria o que eu vou fazer agora. Então, tem um pezinho aqui de 2 kg. Vou conectar ele à minha balancinha aqui e vou ver o que acontece. Vou ligar a balança. Então, se eu aplicar um esforço inicial até próximo de 700 gramas, 800 gramas, esse meu pezinho aqui, ele não se desloca. Então tem força de atrito, um tanto de coisa agindo sobre ele, mas a partir do momento que eu passo desse limite de força e começo a deslocar ele, vejam que a balança está marcando entre 800 gramas de 80 e 900 gramas. Então, vou voltar aqui e vou fazer novamente. Então, estou aplicando um esforço nesse meu material. Ele não sai do lugar. A partir do momento que ele começa a deslocar, o meu esforço é constante, aproximadamente 900 gramas, nesse caso aqui. Então, isso é um exemplo de uma deformação perfeitamente plástica, onde o material deforma-se deforma-se sob um esforço constante. Eu tenho um esforço inicial, ele não está deformando. Quando eu consigo romper ou exceder esse chamado limite de elasticidade, que aqui está próximo de 900 gramas, esse material vai se deslocando em cima da mesa. Então eu estou produzindo deformação. Aqui a componente de deformação é uma componente de deslocamento, né? Então não está tendo deformação interna nesse material aqui, mas está havendo translação. E essa translação, a partir do momento que eu passo desse limite de elasticidade, ela acontece independentemente se eu aumentar o peso aqui na minha balança, a força ou não. Então, com um esforço constante, eu tenho deformação. Então isso é semelhante à deformação viscosa linear que eu fiz com vocês com o mel. Para a gente exemplificar rochas ou exemplos geológicos, a gente tem que dar um passo à frente e combinar um pouco esses tipos de deformação. Então isso vocês vão encontrar no capítulo sobre reologia do livro do Fossen, tem bastante ilustração bacana lá. Eu vou tentar exemplificar aqui algo que seria perto do comportamento de um material geológico. Então eu coloquei um elástico entre a minha balança e
esse pezinho aqui. Então a gente sabe que esse peso de 2 kg está se deslocando quando eu aplico um esforço na minha balança de aproximadamente 900 gramas. Então vamos ver o que acontece antes disso. Se eu aplicar um esforço inferior, 500 gramas na balança, e soltar, esse elástico volta na posição inicial. Então aqui eu estou combinando deformação elástica. Então para eu aumentar o tamanho desse elástico aqui, eu tenho que aumentar a força. Então a deformação nesse momento aqui, ela é proporcional ao esforço. Vou posicionar isso bem no final aqui. Então nós sabemos que com 900 gramas de força aqui, eu consigo deslocar aquilo. Esse é o chamado limite de elasticidade. Então eu vou puxar aqui, ainda no limite elástico, 600, 700, 800, perto de 900 gramas, eu consigo deslocar esse meu peso sobre a bancada. Então isso é a combinação de uma deformação elástica com uma deformação plástica. Eu tenho no início uma deformação que é proporcional ao esforço, e a partir do momento que eu excedo esse limite de elasticidade, eu tenho uma deformação plástica, que é uma deformação permanente. Eu posso parar aqui, o elástico vai voltar à posição inicial, mas esse meu peso deslocou. Então isso já é mais semelhante ao que acontece com as rochas. Podemos pensar tanto em deformação plástica nas rochas, como deformação rúptil nas rochas. A partir do momento que eu excedo esse limite de elasticidade, ou perco a coesão com o material, eu tenho uma falha ou uma fratura. A partir do momento que eu excedo esse limite de elasticidade, se a deformação for plástica, eu posso desenvolver estruturas plásticas na rocha.